Olá a todos, bem-vindos à aula sobre mutações gênicas. Nessa aula, nós veremos as bases moleculares das mutações. As mutações são alterações herdáveis que ocorrem no material genético. Herdáveis aqui significa que uma célula que tem a mutação, onde ocorreu a mutação, ela pode transmitir essa mutação às suas células filhas. A mutação é fonte de variabilidade, é fonte de formação de novos alelos e, portanto, teve um papel, ou tem, né, um papel extremamente importante no processo evolutivo. Então, se tivermos em uma determinada sequência do DNA uma base C nessa posição, isso representa um alelo, que está sendo denominado de alelo 1. Se houver uma mutação nessa posição, mudando de C para T, nós teremos então um outro alelo, um alelo 2. Poderia haver uma outra mutação, uma troca por uma outra base na mesma posição? Sim. E nós poderíamos ter, então, por exemplo, um alelo 3, um alelo 4, um alelo 5, etc. Uma mutação pode ocorrer em qualquer tipo de célula. Ela pode acontecer numa célula germinativa ou ela pode acontecer numa célula somática. Uma mutação que ocorra numa célula germinativa pode vir, então, a gerar filhos, né, descendentes que tenham algum tipo de problema, por exemplo, né, uma doença por causa daquela mutação. Uma mutação somática, ao contrário, não vai ser transmitida para a prole. A prole deverá ser normal com relação àquele gene em questão, certo? A mutação somática ela pode trazer consequências para o próprio indivíduo, mas não para a prole dele. Então, as mutações são fontes de novos alelos. Esses alelos podem levar a uma ausência de função da proteína, uma diminuição da função da proteína, um ganho de função daquela proteína ou uma nova função para a proteína. Funcionalmente falando, nós poderemos ter consequências na transcrição gênica, se a mutação acontecer na região promotora do gene ou nos acentuadores, podendo impedir a transcrição ou alterar o nível de transcrição ou até a época ou o local da expressão daquele gene. Uma mutação pode interferir também na estabilidade do RNA mensageiro, podem afetar a cauda poliar, pode impedir a tradução, pode levar à produção de códons de parada prematuros, mudanças da matriz de leitura, alterações do splicing, enfim, né, dependendo do local onde essa mutação ocorre. A mutação pode comprometer a estrutura da proteína, pode comprometer a estrutura secundária, a conformação espacial daquela proteína, o que vai interferir, então, na função dessa proteína. Aqui, nesse quadro, nós vemos mutações, tipos de mutações que podem acontecer, né, e que são observadas em doenças humanas, né? Então, aqui são mutações que aparecem em doenças genéticas, né? Então, mutações onde ocorre troca do aminoácido da proteína, mutações onde aparece um códon de parada no lugar errado, mutações que interferem no processamento do RNA, né? Mutações alterando o splicing, etc. Podem acontecer substituições, né, de nucleotídeos, que são esses casos aqui que eu acabei de falar, e existem também mutações por deleções ou inserções de bases
num determinado local de um gene, né? E isso também está descrito em muitas doenças genéticas. Vamos pegar um exemplo aqui relacionado ao cromossomo 4. O cromossomo 4 é um cromossomo que tem 191 milhões de pares de bases, e nesse cromossomo existe um gene interessante que é o gene DSPP. Esse gene, então, que fica no cromossomo 4, ele codifica uma proteína chamada cialofosfoproteína da dentina, e ela é sintetizada pelos odontoblastos durante a formação dos dentes. E o processamento dessa proteína, da DSPP, origina 3 proteínas diferentes: a cialoproteína da dentina, a glicoproteína da dentina e a fosfoproteína da dentina. Então, esse é um processo normal, né, que ocorre a partir da transcrição desse gene. Aqui, nesse esquema, nós temos representado o gene DSPP, e mutações que já foram descritas nesse gene. Cada retângulo azul aqui representa um exon do gene DSPP, e cada linha dessas aqui, que está bem pequeno, né, para vocês enxergarem, mas isso aqui é só para ilustrar que cada linhazinha dessa que está apontando para um determinado local aqui do gene corresponde a mutações. Então, mutações desse gene conhecidas, né, que podem estar localizadas aqui no exon 5, tem um monte, né? No exon 2 também tem aqui várias mutações, né, descritas. Essas mutações, dependendo da mutação, nós poderemos ter como consequência a dentinogênese imperfeita ou a displasia dentinária, né, que é uma alteração um pouco não tão drástica quanto a dentinogênese imperfeita. Então, mutações do mesmo gene podem levar a fenótipos diferentes, né? Então, esse aqui é a dentinogênese imperfeita e aqui a displasia dentinária. Então, lembrando, né, um lembrete importante para essa aula é que no DNA estão contidas as instruções, né, as informações para a fabricação de proteínas, de todas as proteínas que as células necessitam, certo? Então, essa informação está contida no DNA. E essa informação, ela está escrita em código, certo? Esse código, ou essas instruções para a fabricação de proteínas, estão escritas em palavras, né, entre aspas, com 3 letras, que significam um aminoácido. Então, o alfabeto do DNA só tem 4 letrinhas, né? A, T, C, G. Aí, dependendo da sequência de letrinhas, ou de 3 letrinhas, né, que eu tiver numa determinada porção ali do DNA, eu tenho, então, uma informação que corresponde aos aminoácidos que vão fazer parte de uma determinada proteína, né? O DNA, ele tem a informação, né, ele que traz a informação sobre as proteínas, mas ele não sai do núcleo, né? E a síntese de proteínas, vocês sabem que acontece no citoplasma. Então, quem leva a informação do núcleo, né, lá onde está o DNA, para o citoplasma, quem leva a mensagem que indica qual é a proteína que vai ser fabricada e qual é a sequência de aminoácidos daquela proteína, é o RNA mensageiro. Muito bem, as palavras que podem estar escritas no DNA e que significam, portanto, um determinado aminoácido, constituem o que a gente chama de código genético, tá? Então, código genético é isso aqui, é o significado das trincas de letrinhas que existem no DNA.
Aqui, no caso, nessa tabela que representa o código genético, as palavrinhas ou códons estão escritas de acordo com a sequência que aparece no RNA mensageiro, né? Mas o RNA ele é um espelho do que está lá no DNA, ele foi sintetizado a partir do DNA. Então, a sequência do DNA, do RNA mensageiro, é complementar à sequência de DNA que deu origem a esse mensageiro. Então, vocês veem que aqui nessa tabela nós temos palavrinhas, né? E essas palavras podem ter o mesmo significado. Então, vamos pegar aqui esse aqui, ó. Todas essas palavras, CUU, CUC, CUA, CUG, todas elas querem dizer leucina. Então, se aparecer qualquer uma dessas trincas aqui no RNA mensageiro, o aminoácido que vai entrar é leucina, certo? Aqui um outro exemplo, se eu tiver CAU ou CAC, o aminoácido que vai entrar é histidina, e assim por diante. Então, nós temos aqui uma situação que não é de um para um, né? Nós temos códons que podem significar a mesma coisa. Aqui para serina também a gente tem aqui vários códons com o mesmo significado, certo? E existem também códons que não significam aminoácidos, tá? Como aqui o UAA, o AG, o GA. Então, esses códons são chamados códons de parada. E em condições normais, esses códons vão aparecer quando a proteína está pronta, ou seja, quando acabou aquela informação a respeito de uma determinada proteína. Então, a proteína está pronta, aparece um códon stop, né? Então, isso significa que não vai entrar mais nenhum aminoácido. Acabou, né? Aquela proteína, aquela cadeia, aquele polipeptídeo está pronto. O código genético, como vocês acabaram de ver, ele tem sinônimos, né? Não é um para um. Então, eu tenho várias trincas que podem significar o mesmo aminoácido. Então, eu gosto dessa figura porque ela mostra aqui, nessa linha, os aminoácidos, né? Aqui os símbolos para cada um, e os códons que correspondem a esses aminoácidos, né? Então, a leucina, que eu tinha usado ali como exemplo, está aqui, né? A leucina. Então, eu tenho todas essas possibilidades para leucina, todas essas possibilidades para serina. Então, se aparecer qualquer um desses códons aqui, eles vão significar leucina. Qualquer um desses aqui, serina. E assim por diante. Então, existem sinônimos, né, no código genético. Coisas que querem dizer, palavras que querem dizer a mesma coisa. Sinônimos, tá? Então, costuma-se chamar esse fenômeno de degeneração. Então, nós dizemos que o código genético é degenerado, porque existem sinônimos para o mesmo aminoácido. As mutações acontecem espontaneamente, acontecem desde que a vida surgiu na face da Terra e no material genético acontecem, então, erros de replicação ou lesões no DNA que constituem, então, mutações que vão ser transmitidas, que foram transmitidas às células descendentes. Essas mutações foram importantíssimas durante o processo evolutivo, pois geraram variabilidade. E as mutações podem acontecer, né, espontaneamente em qualquer célula. A taxa de mutação é uma taxa baixa, bastante baixa, aproximadamente um nucleotídeo a cada 10 a nona por replicação, que apresenta uma mutação. Então, é um valor extremamente baixo. No caso do genoma humano, que tem 3 bilhões de pares de bases, a mudança ou uma mutação vai ocorrer em cerca de 3 nucleotídeos a cada divisão celular, né? Então, em 3 bilhões, 3 nucleotídeos podem estar mutados a cada divisão. Então, isso mostra
a eficiência, né, dos mecanismos de reparo do DNA. Né? Se não houvesse esses mecanismos de reparo, a taxa de mutação seria muito mais elevada. Ela se mantém baixa porque esses mecanismos são extremamente eficientes. Bom, as mutações acontecem espontaneamente, mas deve haver, com certeza, alguma explicação para a ocorrência dessas mutações. Uma primeira explicação é a chamada tautomerização, que é um fenômeno que acontece com as bases do DNA. Então, as bases do DNA, elas sofrem mudanças espontâneas, tá? Isso aqui é espontâneo, é normal. Elas podem existir, né, as bases, numa forma estável ou numa forma instável. Elas permanecem mais tempo, a tendência é que elas fiquem mais tempo na forma estável, mas eventualmente elas podem passar para essa forma instável. Isso acontece devido a um reposicionamento de elétrons nas moléculas dessas bases. O problema acontece pelo seguinte, quando a base está na forma tautomérica rara, ela vai parear de uma maneira errada. Então, por exemplo, a timina, se ela estiver na forma instável, ela pareia com guanina. A citosina pareia com adenina, certo? Então, nós temos um pareamento, timina, né, da forma rara, vai parear com guanina. Então, o pareamento nunca vai ser o pareamento correto, se a base estiver nessa forma tautomérica rara, certo? Então, nós temos um pareamento errado. E se isso acontece, né, durante a replicação do DNA, nós temos, então, uma mutação. Então, por exemplo, aqui nós temos uma molécula no DNA que está em processo de replicação, certo? E imaginem que essa base aqui, tá? Ela mudou para a forma tautomérica rara, tá? Era um parzinho A com T, tá? Só que como esse A mudou para a forma tautomérica rara, ela não vai parear com timina, ela vai parear com citosina. Então, ao invés de entrar timina do lado dela na formação da cadeia filha, entra uma citosina. Então, eu tenho um par anômalo aqui, né? Um par A com C, né? A pareado com C. Não é o pareamento correto, certo? Se essa molécula aqui, se esse DNA for duplicar de novo, o que vai acontecer? Numa cadeia, eu tenho A, que vai voltar para a forma normal. Vai parear com T. Tudo bem. Só que na outra cadeia, eu tenho C. E se eu tenho C desse lado, o que vai entrar do outro lado? Vai entrar G, certo? Então, um par que originalmente era AT, né, deu origem a uma molécula que tem um par CG na mesma posição, certo? Então, eu tenho aqui uma mutação. Então, essa alteração normal, essa alteração espontânea que as bases sofrem, é uma fonte de mutação, né? Se durante a replicação do DNA, aquela base estiver na forma rara, levando então a um pareamento incorreto. Outra causa de mutação espontânea é a chamada desaminação. Como o nome está dizendo, desaminação é perda de grupamentos amina. É uma lesão que acontece espontaneamente, então essa perda de grupamento amina acontece nas bases. Então a gente tem aqui uma citosina, aqui o grupamento amina. Se esse grupamento amina for perdido, a citosina passa a ser uracila, né? Então, a citosina normal vai parear com G, mas a uracila vai parear com A, né? Então, eu teria aí uma fonte de mutação.
Aqui um outro exemplo, uma citosina metilada, tá? Aqui o grupamento amina, aqui o grupamento metil. Se a citosina perder o grupamento amina, ela se transforma em timina, certo? Então, se isso acontecer numa replicação, a timina vai parear com a adenina, mas o que eu tinha antes era uma citosina que deveria parear com guanina, certo? Então, eu tenho uma mutação. Um outro fenômeno que pode acontecer e que gera mutação é a despurinação. Despurinação significa perda de purinas, perda de bases que são purinas, né? A adenina e a guanina. Então, essas bases, elas podem se desprender da molécula de DNA. Isso vai fazer, então, com que surjam os chamados sítios apurínicos, né? Que seria aquele local onde deveria existir uma purina que se descolou ali da molécula de DNA, então eu vou ter um sítio onde não existe uma base, né? E esse sítio, ele pode ser preenchido por uma base incorreta, tá? Existem vários experimentos mostrando que a lesão espontânea mais comum que acontece no DNA, e estima-se que células de mamíferos podem perder 10.000 purinas durante um período de 20 horas. As mutações, além de acontecerem espontaneamente, elas podem ser induzidas por determinados agentes físicos ou químicos. Então, as mutações, quando elas estão relacionadas a algum agente específico, elas são chamadas de induzidas, né? Elas foram induzidas por aquele determinado agente. Então, esses agentes mutagênicos, né? Mutagênico quer dizer capaz de provocar mutação, eles são capazes, né, de elevar a taxa de mutação. Os mutagênicos, eles agem basicamente de 3 maneiras: provocando uma substituição de bases no DNA, provocando alteração nas bases, levando a pareamento incorreto, né, ou um dano também numa base qualquer, levando a um pareamento ou impedindo o pareamento normal. Existem substâncias que são chamadas análogas de bases. Esses análogos de bases são, como o nome está dizendo, são compostos que são muito parecidos, muito similares às bases do DNA. E que, se existirem no meio durante a replicação, eles podem ser incorporados no lugar da base. Então, por exemplo, existe uma substância chamada 5-bromuracil. Ela é muito parecida com a timina. Então, se ela existir no meio durante a replicação do DNA, ela pode ser incorporada no lugar da timina. Tá? Então, essa 5-bromuracil, ela pareia com a adenina, tá? E se ela tiver na forma tautomérica, que ela é capaz de mudar também a forma tautomérica, numa outra forma tautomérica, ela pareia com guanina. Uma outra substância análoga de base é a aminopurina, que é parecida com a adenina, então ela pode se incorporar ao DNA no lugar da adenina. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma timina que pareou com essa aminopurina, certo? Se essa aminopurina também mudar a configuração tautomérica, ela vai parear com uma citosina, tá? Então, originalmente, eu tinha um par AT. Essa aminopurina, ela entrou no lugar da adenina e pareou com timina. Numa outra replicação, ela mudando, né, conformando a conformação, né, a distribuição de elétrons, ela vai parear com citosina. Se DNA duplicar de novo, eu vou ter uma citosina que vai parear com
guanina. Então, um par que era AT deu origem a uma molécula que tem na mesma posição um par CG. Existem também os chamados agentes alquilantes, que são compostos químicos que também podem provocar mutação, porque eles provocam alterações nas bases, inserindo grupamentos químicos nas bases do DNA. Por exemplo, o etilmetanosulfato e a nitrosoguanidina, né? Então, essas substâncias, esses compostos, né, eles são capazes, então, de alterar as bases do DNA. Então, por exemplo, a guanina, ela pode ter a adição de um grupamento químico, certo? E quando ela tem esse grupamento, ela pareia com timina, tá? Então, a guanina normal parearia com C, mas a guanina, com esse grupamento químico adicionado, ela vai parear com timina, tá certo? Então, se eu tenho uma timina numa cadeia do DNA e esse DNA for duplicar, ele vai parear com adenina. Então, eu tinha um par CG e passo a ter um par AT, tá? A timina também pode sofrer a adição de um grupamento, né, que está aqui, na presença desse etilmetanosulfato, e se ela receber esse grupamento químico, ela vai parear com guanina. Então, eu tenho um pareamento errado de timina com guanina, certo? Se essa molécula for se duplicar de novo, eu tenho uma guanina nessa posição, vai entrar uma citosina do outro lado. Então, eu vou ter um par CG, quando anteriormente eu tinha um par AT, certo? Existem também compostos que são chamados de agentes intercalantes e que podem também modificar o DNA e provocar mutação. Exemplo de agente intercalante, dois compostos, a proflavina e a acridina laranja. Essas substâncias, elas se inserem entre as bases do DNA. Elas ficam como se fosse um par de bases, né? Mimetizam um par de bases na molécula de DNA. Então, vejam aqui a estrutura da proflavina e da acridina orange, né? Eu tenho aqui 3 anéis, né? E o que a gente tem no DNA, no pareamento, né? Uma base que tem anel duplo com uma base de anel simples, né? Então, isso aqui mimetiza bem um par de bases. Então, essas moléculas, elas podem entrar, né, durante a replicação, entrar ali na cadeia do DNA e passar a fazer parte ali da molécula, né, intercalada, né, no meio da molécula. Isso daqui pode ser identificado por uma enzima de reparo, e o reparo pode, então, nesse local, inserir um par de bases, né, provocando uma mutação. Aqui, exemplo de substâncias que são mutagênicas. O ácido nitroso é mutagênico porque provoca desaminação. O etilmetanosulfonato é despurinizante. E a hidroxilamina modifica a citosina, aumentando a tendência à mudança tautomérica. Então, 3 compostos que têm a capacidade de provocar mutação. A radiação ionizante, ela também pode provocar mutações no DNA por excitação de grupamentos químicos e produção de radicais reativos, que podem modificar as bases do DNA e também podem provocar quebras na cadeia de DNA. Então, podem também originar, a radiação ionizante pode também originar quebras, né, originar aberrações cromossômicas. A radiação ultravioleta, ela tem um mecanismo de ação específico no DNA, porque ela provoca a formação de dímeros de pirimidinas adjacentes. Então, se existirem 2 pirimidinas próximas, né, uma do lado da outra, elas vão
se ligar covalentemente formando um dímero, tá? Então, aqui, por exemplo, né, eu teria duas pirimidinas, uma do lado da outra. A radiação ultravioleta vai fazer, então, com que essas duas bases se liguem covalentemente, formando um dímero, tá? A formação desses dímeros, ela interfere na transcrição do DNA, interfere na replicação do DNA. No caso da replicação, né, isso geraria uma mutação. Então, aqui de novo, né, nesse esquema, a formação aqui de um dímero de pirimidina. Quando esses dímeros se formam, eles provocam uma distorção, né, na cadeia do DNA, a molécula de DNA. Então, no local onde houve a formação do dímero, a cadeia se distorce um pouco. E isso é reconhecido por enzimas de reparo que clivam o DNA, retirando esse local onde está o dímero, e depois o preenchimento da molécula é feito da forma correta. Quando não existem essas enzimas de reparo, que são enzimas específicas para fazer reparo de por radiação ultravioleta, existe ocorre uma doença chamada xeroderma pigmentoso. Então, essa doença, ela ocorre porque a enzima, ou uma das enzimas que está relacionada com o reparo de lesões provocadas por radiação ultravioleta, essa enzima não existe. Tá? Então, como não há o reparo, não há o conserto, né, da molécula DNA, então essas pessoas têm uma suscetibilidade muito maior a desenvolver câncer, né, e lesões de pele, como é o caso dessas duas pessoas que estão nessas imagens, né? Porque a pele é a área de contato com a radiação ultravioleta que existe normalmente no ambiente. Além dessas substâncias que eu mencionei, existem outras substâncias, existem muito mais, né? Substâncias que podem ser mutagênicas, né? Por exemplo, a aflatoxina, que é uma toxina produzida por determinados fungos que podem crescer em sementes que estão estocadas. Certos conservantes de alimentos também podem ser perigosos, né, mutagênicos, e muitos pesticidas, né, muitas substâncias que são utilizadas tem uso agrícola, né, que também podem causar mutações. E causando mutações, elas estão também relacionadas com o desenvolvimento de câncer, né, ou carcinogênese. Outra fonte, né, de mutagênicos importantes é o cigarro, né? Então, eu já mencionei para vocês que não existe nada bom, né, no cigarro. Existe uma lista enorme de substâncias que são capazes de produzir mutações, né? Existem mais de 60 carcinógenos presentes no cigarro, né? O fumo, durante a gestação, né, também ele pode aumenta a chance de haver mutações. Isso já foi provado experimentalmente através de observações do gene HPRT. Existe também um aumento de translocações cromossômicas, né, que também é observado experimentalmente. Muito bem. As mutações, elas também podem ser classificadas de várias maneiras. Uma mutação é chamada mutação de ponto, quando ela envolve um nucleotídeo ou poucos nucleotídeos, né? Então, é uma mutação pontual ou mutação de ponto. Então, essas mutações de ponto, elas podem envolver substituições, né, de bases, então uma base trocada, podem também ser inserções de bases ou deleções de bases. Uma mutação, ela é chamada de mutação de sentido trocado quando existe uma substituição do aminoácido na proteína. Então, vejam
nesse esquema aqui. Eu tenho aqui o DNA nessa coluna, o DNA do alelo normal, tá? Então, ele tem essa sequência. Então, o RNA mensageiro, a partir desse trechinho aqui, ele vai ter a sequência CCG. Opa, CCG, que significa prolina, tá? Se houver uma mutação trocando o C por U, então ao invés de CCG, eu tenho CUG, o aminoácido não é mais prolina que vai entrar na proteína, é leucina. Então, houve uma troca de aminoácido, né? Uma troca de sentido. Aquela palavra tinha um significado, que era prolina, mas ela mudou para um outro significado, passou a ser leucina. Então, por isso que nós chamamos essas mutações de mutação de sentido trocado, né? Mudou o significado daquela palavrinha, né? Daquela trinca. Então, existe uma substituição de aminoácido na proteína que pode alterar bastante a estrutura e a função da proteína. A gente tem inúmeros exemplos, né? O exemplo que a gente já viu em aula e que ilustra muito bem é o exemplo da anemia falciforme, né? Onde um único nucleotídeo está alterado por mutação e esse nucleotídeo provoca uma substituição de aminoácido, né, muda de ácido glutâmico para valina, e a mudança de um único aminoácido na proteína, que no caso é a beta-globina, provoca, né, se a mutação tiver em homozigose, essa doença que é a anemia falciforme. Aqui outros exemplos, né, relacionados com a hemoglobina, porque vocês já viram, né, na aula de hemoglobinopatias, aqui exemplos de substituição de aminoácidos na molécula de hemoglobina, tá? Então, na beta-globina. Então, a gente tem aqui substituição de histidina por tirosina, de glicina por asparagina e assim por diante. Uma mutação, ela também pode ser silenciosa, quando a mudança no DNA produz um códon que é sinônimo, né? Então, eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque o aminoácido não mudou, ele continua o mesmo. Então, por exemplo, CGC significa arginina, CGA também significa arginina. Então, nesse caso, o aminoácido que vai entrar na proteína é o mesmo. Então, a proteína não foi alterada. Aconteceu a mutação? Aconteceu, lá no DNA. Mas na proteína não houve repercussão, porque a gente mudou para um códon sinônimo. Uma mutação também pode ser chamada de mutação sem sentido, quando a mutação muda um códon que significava um aminoácido para um códon que significa fim de cadeia, para um códon do tipo stop ou códon de parada, tá? Então, por exemplo, mudar de UAC para UAG, né? UAG quer dizer parada, tá? Então, vai aparecer um códon de parada prematuro, um códon de parada na hora errada, né? Um códon de parada onde ele não deveria estar. Então, o que vai acontecer? A proteína começa a ser feita e ela para de ser fabricada a partir do momento que surge o códon de parada, lá no RNA mensageiro, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem um filamento normal de DNA, o RNA mensageiro que é produzido e a proteína normal, aqui com a sua sequência de aminoácidos. Se houver uma substituição aqui, ó, por exemplo, tá? Fazendo com que esse códon passe a ser um códon de parada, né? Eu tenho um códon stop prematuro, a proteína vai ser feita até o aparecimento desse códon, e aí ela para. Então, eu tenho aqui uma proteína, lógico que tem uma molécula menor do que a proteína normal, ela é uma proteína truncada. E que não tem a menor chance de ser uma proteína funcional, certo?
Uma mutação também, ela pode ser uma mutação neutra, quando existe mudança para um aminoácido de um códon, que significa um aminoácido, para um outro diferente, mas que seja funcionalmente equivalente, né? Que tenha um aminoácido com uma molécula semelhante, que não vai interferir na carga elétrica da proteína, que não vai interferir na conformação da proteína. Então, por exemplo, lisina básica para arginina básica, teoricamente, não mudaria muito a conformação da molécula da proteína, que conseguiria ter uma função, desempenhar uma função normal, certo? Existem também mutações por adição ou deleção de um par de nucleotídeos ou adição ou deleção de mais nucleotídeos. Se a gente tiver adição ou deleção de pares de bases em um número que não seja múltiplo de 3, né, eu vou ter uma bagunça, digamos, né, uma bagunça naquela frase, naquela informação que o DNA tem, que é a informação sobre a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, eu vou mudar, se houver essa inserção ou deleção de pares de bases num número que não seja múltiplo de 3, a gente muda, então, essa matriz de leitura completamente. O que significa isso? Isso significa que eu vou ter uma sequência de aminoácidos alterada. Então, isso pode alterar completamente a sequência de aminoácidos daquela proteína, né? O que significa que aquela proteína alterada, ela não vai funcionar, ela não vai ser uma proteína funcional, não vai exercer a função que a proteína normal exercia. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pedacinho, né, um trechinho do DNA e quais seriam os aminoácidos correspondentes, tá? A cada trinca. Então, eu tenho aqui tirosina, triptofano, leucina, valina e histidina. Se houver uma inserção de bases nessa posição aqui, né, a leitura vai continuar sendo feita de 3 em 3, certo? Que as palavrinhas são de 3 letras. Mas o que aconteceu, né, a partir dessa inserção? Eu tenho uma mudança total aqui, né, na sequência de aminoácidos. Então, mudou completamente a sequência de aminoácidos na proteína, que não vai ter chance de ser uma proteína funcional normal. Então, resumindo, a gente tem mutações que podem ser sinônimas, sentido trocado, se muda o aminoácido, mutações sem sentido, quando aparece um códon de parada, e mudança na matriz de leitura, quando existe, por exemplo, inserção ou deleção de nucleotídeos.